Olá, que Deus abençoe ricamente o nosso momento devocional da Congregação Evangélica Luterana Cristo Redentor de Copacabana. Nós começamos o nosso encontro em nome do Deus Pai, Filho e Espírito Santo, convidando você a meditar nas palavras de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 16 até 21. 2 Pedro 1, 16 até 21. Que fala a respeito da vinda de Jesus. Um tema muito importante, pois é a fonte da nossa esperança, a vinda de Jesus para levar os vivos, ressuscitar os mortos no julgamento final e levar os que confiam nele para o céu, para a vida eterna. Então, que Deus abençoe ricamente o nosso estudo da sua palavra. Quero começar convidando você a orarmos ao nosso Deus. Querido e bom Deus, invocamos a Tua presença em nome do Deus Pai, Filho e Espírito Santo, para que abra os nossos corações e mentes para fortalecer a nossa fé em Ti. Ajuda-nos, Senhor, a compreender a Tua verdade através do estudo da Tua palavra. É o que pedimos, agradecemos, em nome do Salvador Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, o texto de 2 Pedro, a carta que ele escreve, especialmente aqui, ela alerta também para algumas questões importantes. Ela alerta para a superioridade da palavra de Deus em contraste com os ensinos humanos. Ele, nesse trecho que nós vamos ler, Pedro deixa muito claro que o que dá a ele a esperança, a certeza de que Jesus vai voltar, não é um ensino humano, não é sabedoria de homens, não são sinais que estão na natureza, mas ele nos apresenta pelo menos dois fatores muito relevantes para que a sua confiança na volta de Cristo fosse uma confiança de 100%. E você? Como vai a sua confiança em Jesus? Você confia que ele, no tempo certo, voltará para julgar os vivos e os mortos? Você acredita que ele está ao lado de Deus, no lado direito de Deus Pai, preparando o lugar e de lá virá novamente para o momento do juízo final? E essa expectativa do juízo final, o que ela causa em você? Medo? Temor? Não temas. O nosso Redentor está vivo. Ele subiu ao céu e está sentado sim à direita de Deus Pai, e virá novamente para julgar os vivos e os mortos. Nós que cremos nele como nosso Salvador, cremos que ele morreu na cruz, perdoando todos os nossos pecados, podemos ficar tranquilos, aguardando esperançosos esse dia, que será o dia em que ele vai nos levar para a vida eterna, não por mérito, mas pelo amor imerecido, demonstrado, vivido, quando ele passou aqui na terra, padeceu, sob Pôncio Pilatos, morreu, foi sepultado, mas no terceiro dia ressuscitou. E é essa esperança que deve nos mover também a olhar para o futuro com esperança, com confiança em dias melhores, pois as nossas vidas estão nas mãos do nosso Redentor, que vive e reina hoje e para sempre. Amém. Meus irmãos, quero convidá-los então a ler esse trecho da carta de Pedro, a segunda carta de Pedro, do versículo 16 até o versículo 21. Porque não lhes demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós fomos testemunhas oculares da sua majestade, porque ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando pela suprema glória lhe foi enviada a seguinte voz: Este é o meu Filho amado. Este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Ora, nós ouvimos essa voz vinda do céu quando estávamos com ele no Monte Santo. Esse episódio é aquele episódio da transfiguração, em que Jesus se encontra com Elias e Moisés, e quando estão os três ali conversando, a presença de Deus Pai também é revelada, e através dessa voz, Pedro, Tiago e João ouvem essa voz.
É aquele episódio em que Pedro quer construir 3 cabanas e quer ficar ali naquele momento contemplando algo tão especial, a glória de Jesus ali manifestada temporariamente. Mas como sabemos, Jesus e os seus discípulos desceram do monte e então Jesus depois continua o seu trabalho até a ressurreição. E agora, então, Pedro está destacando a eles a causa, a razão. Veja que eles anunciam o poder de Jesus e a sua vinda, não motivados por uma fábula inventada, mas o primeiro motivo é: eu estava lá, eu vi, eu estava lá. Eu vi com os meus próprios olhos a glória de Jesus sendo manifestada, revelada. Pedro está afirmando: gente, de fato, Jesus é o Filho de Deus. Eu vi a sua glória manifestada. Ele viu Jesus ressuscitado. Ele estava lá com os outros discípulos quando Jesus apareceu no meio deles. Ele foi correndo à sepultura e viu que o corpo de Jesus não estava lá, mas que de fato ele ressuscitou. Ele viu também Jesus subindo aos céus. Então, os olhos dos discípulos, o olho de Pedro viu, ele é testemunha ocular da sua majestade. Esse é o primeiro motivo que motivou, que levou Pedro a testemunhar. Ele viu com seus próprios olhos e pelo dom da fé, ele compreendeu que tudo aquilo que ele tinha vivido com Jesus, de fato, era estar testemunhando a ação de Deus em favor da humanidade. Deus enviando o seu Filho para morrer, perdoando assim toda a humanidade. Mas não é só pelo olhar, por ser testemunha ocular. Tem um outro fato mais relevante, mais importante ainda, que fez com que Pedro continuasse testemunhando e desse de conhecer as pessoas a respeito do poder e da vinda de Jesus Cristo. Continua o texto. Assim temos ainda mais segura a palavra profética, e vocês fazem bem em dar a atenção a ela, como uma luz que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. É importante aqui, antes da gente ver o segundo motivo, destacar o que é essa estrela. Essa estrela alva, né, logo a primeira estrela ao amanhecer, ela é uma figura a respeito da vinda de Cristo. Então, até que a vinda de Cristo nasça no coração de vocês. A fé, a confiança de que, de fato, Jesus virá. Então, primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém da interpretação pessoal, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. A palavra profética. Tantos e tantos textos bíblicos do Antigo Testamento. Lá de Gênesis já começa profecias falando a respeito do poder e da vinda de Jesus Cristo. O que moveu também os apóstolos, especialmente Pedro, a anunciar o Evangelho, é que tudo aquilo que aconteceu na vida de Jesus está de acordo com as profecias do Antigo Testamento. Ou seja, a Bíblia, o Antigo Testamento, já falava que viria o Messias, já falava que ele passaria por muito sofrimento, já falava de detalhes, como, por exemplo, o sorteio da sua túnica, 600 anos antes, 700, 1000 anos antes. Ou seja, Jesus é o cumprimento da promessa de Deus, da promessa que ele enviaria à humanidade o Salvador Jesus. Por isso, meus irmãos, nós podemos confiar em Jesus Cristo. Jesus Cristo não é fruto de uma fábula bem contada de uma mente humana, mas Jesus Cristo é um resultado concreto do amor de Deus, que amou a humanidade de tal maneira que enviou seu Filho Jesus, para que todo que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Por isso, preste atenção,
na palavra de Deus. Dê o valor, ouça com atenção o que a Bíblia te ensina. Como diz o nosso texto, os homens que escreveram a Bíblia foram movidos pelo Espírito Santo. A Bíblia, por isso, não é a palavra de homens, é a palavra de Deus, inspirada por Deus. Confie na palavra de Deus. Ela é segura, ela é perfeita, ela é real e verdadeira. Por isso, não se deixe levar por outros ensinos. Acima de qualquer ensino está a Bíblia Sagrada, a única fonte e norma de doutrina para nós nos guiarmos e seguirmos com tranquilidade e segurança até a vinda de Cristo. Que Deus te fortaleça nessa fé. Amém. Meu irmão, minha irmã, que Deus continue te abençoando, fortalecendo a tua fé através do meditar da palavra e também do participar da Santa Ceia. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Receba a bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, hoje e sempre. Fique com Deus. Até o nosso próximo estudo.